Você está caminhando pelas ruas de uma cidade em ruínas, o cheiro de fumaça ainda paira no ar e, de repente, alguém que todos procuram simplesmente desaparece sem deixar rastros. Essa é exatamente a história que vamos contar hoje. Abril de 1945. O mundo estava prestes a testemunhar o fim de um dos conflitos mais devastadores da história humana. Nas montanhas geladas dos Alpes bávaros, enquanto os soldados aliados avançavam implacavelmente, uma figura misteriosa preparava sua última jogada. O general Ernst Waldmann comandava a 21ª Divisão Alpina Alemã, uma unidade especializada em combate em terreno montanhoso. Diferente de muitos de seus pares, Waldmann conhecia cada trilha, cada caverna, cada passagem secreta daquelas montanhas como a palma de sua mão. Havia crescido naquela região, escalado aquelas rochas quando criança, caçado naquelas florestas com seu pai. Mas agora, tudo estava desmoronando ao seu redor. Os relatórios chegavam um após o outro. Berlim cercada. Resistência colapsando, comandantes se rendendo em massa. A máquina de guerra que parecia invencível estava se desfazendo como papel molhado. Waldmann sabia que era questão de dias, talvez horas, antes que sua posição fosse completamente insustentável. Na manhã de 28 de abril, algo extraordinário aconteceu. Testemunhas relataram ter visto o general pela última vez em uma estrada serpenteante que levava às montanhas mais altas. Ele estava sozinho, dirigindo um veículo militar simples, carregando apenas uma mochila e alguns documentos. O que torna essa história ainda mais intrigante é que Waldmann não era um general qualquer. Ele tinha acesso a informações classificadas sobre rotas de fuga, códigos secretos e, mais importante, conhecia a localização de depósitos de suprimentos escondidos nas montanhas. Recursos que poderiam manter uma pessoa viva por, muito mais tempo do que qualquer um imaginava possível. As forças aliadas iniciaram uma busca intensiva. Eles sabiam que Waldmann possuía informações valiosas sobre operações militares e possíveis células de resistência. Patrulhas vasculharam cada vale, cada cabana abandonada, cada gruta conhecida. Cães farejadores seguiram rastros que sempre terminavam em becos sem saída. Semanas se transformaram em meses. Meses se tornaram anos. Teorias começaram a surgir como cogumelos após a chuva. Alguns acreditavam que ele havia conseguido fugir para a América do Sul, seguindo as famosas rotas de escape que outros oficiais utilizaram. Outros suspeitavam que havia morrido em combate e seu corpo nunca foi encontrado. Havia até quem especulasse que ele estava escondido em algum mosteiro remoto, vivendo como monge. Mas a teoria mais persistente, sussurrada em tavernas alpinas por décadas, era de que Waldmann ainda estava por ali, em algum lugar naquelas montanhas impenetráveis. Moradores locais ocasionalmente relatavam avistamentos estranhos. Uma figura solitária observando de longe, pegadas na neve que não levavam a lugar algum. Fumaça subindo de regiões supostamente desabitadas. A busca oficial foi oficialmente encerrada em 1950. O caso foi arquivado como paradeiro desconhecido, presumivelmente morto. Waldmann se tornou mais uma estatística, mais um nome em uma lista interminável de pessoas que simplesmente desapareceram durante aqueles anos caóticos. Mas as montanhas guardam segredos por muito tempo. Décadas passaram. A região se transformou em um destino turístico popular. Trilhas foram abertas, chalés construídos, teleféricos instalados. A guerra se tornou história distante, algo que se lia em livros ou assistia em documentários. As cicatrizes físicas do conflito foram sendo apagadas pelo tempo e pela natureza. Porém, em algum lugar naquelas alturas rochosas, algo permanecia intocado. Algo que aguardava pacientemente para contar sua história.
uma história que mudaria completamente nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu naqueles dias finais de abril de 1945. Porque às vezes a verdade é mais estranha que qualquer ficção que possamos imaginar. 76 anos depois, em uma manhã ensolarada de setembro de 2021, 4 amigos austríacos decidiram explorar uma trilha pouco conhecida nos Alpes. Marcos, o líder do grupo, havia descoberto referências a essa rota em um mapa antigo, herdado de seu avô. Era para ser apenas mais uma aventura de fim de semana. O que eles não sabiam era que estavam prestes a fazer uma descoberta que abalaria tudo o que pensávamos saber sobre aqueles dias finais da guerra. A trilha serpenteava por entre pinheiros centenários, subindo gradualmente em direção a um platô rochoso. O ar estava cristalino e a vista das montanhas circundantes era de tirar o fôlego. Depois de 3 horas de caminhada, pararam para um lanche em uma clareira aparentemente comum. Foi então que Sara, a mais observadora do grupo, notou algo estranho. Uma formação rochosa que não parecia natural. Pedras empilhadas de forma muito organizada, cobertas por décadas de musgo e vegetação. Curiosa, ela começou a remover alguns galhos e folhas secas. O que encontrou a deixou sem palavras. Uma entrada, pequena, quase imperceptível, mas definitivamente feita por mãos humanas. A abertura estava parcialmente obstruída por rochas e detritos, como se alguém tivesse tentado selá-la há muito tempo. O coração de Sara disparou. Ela chamou os outros, e todos se reuniram ao redor da descoberta. Marcos iluminou o interior com sua lanterna. O feixe de luz revelou um túnel que descia em ângulo suave, desaparecendo na escuridão. As paredes eram de concreto, claramente construídas com propósito militar. Não havia dúvida. Aquilo era um bunker da Segunda Guerra Mundial. Mas havia algo diferente neste bunker. Algo que os distinguia de todas as outras fortificações que já haviam sido descobertas na região. Conforme desciam cuidadosamente pelos degraus de pedra, a temperatura caía drasticamente. O ar estava surpreendentemente seco, preservado pela engenharia inteligente do local. A primeira câmara que encontraram era espaçosa, com cerca de 4 metros por 6, e o que viram ali os deixou completamente atônitos. Não eram apenas ruínas abandonadas. O bunker estava organizado como se alguém tivesse saído apenas ontem. Uma mesa de madeira no centro, com papéis ainda espalhados sobre ela. Prateleiras nas paredes, repletas de latas de conserva enferrujadas, mas ainda intactas. Um pequeno fogão a lenha no canto, com cinzas antigas em sua base, e então viram as roupas. Pendurados em ganchos improvisados, havia uniformes militares alemães, em estado de conservação impressionante. Não eram uniformes comuns de soldados rasos. As insígnias e detalhes indicavam patente elevada. Um casaco de inverno de oficial, botas de couro ainda flexíveis, até mesmo uma boina militar cuidadosamente dobrada. Sara pegou uma das latas de conserva e leu o rótulo desbotado. Data de fabricação: 1944. Seu estômago se contraiu ao perceber a implicação. Alguém havia planejado ficar ali por muito tempo. Na parede oposta, encontraram algo ainda mais perturbador. Mapas detalhados da região, marcados com anotações manuscritas em alemão. Rotas de fuga, posições de tropas aliadas, localização de outros bunkers. Mas o que mais chamou a atenção foram as datas nas anotações. Algumas eram de abril de 1945, como esperado. Outras, porém, eram muito mais recentes. Maio de 1946, dezembro do mesmo ano, março de 1947. Alguém havia permanecido naquele bunker por quase 2 anos após o fim oficial da guerra. Marcos encontrou uma caixa de metal embaixo da mesa.
Dentro, documentos militares perfeitamente preservados, ordens de movimento, relatórios de situação, correspondências oficiais. E no fundo da caixa, uma carteira de identidade militar com a foto de um homem de meia idade, olhar penetrante e expressão séria. General Ernst Waldmann. O nome que havia assombrado os investigadores aliados por décadas estava ali, olhando para eles através de uma fotografia amarelada. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Explorando as câmaras adjacentes, encontraram evidências de uma vida surpreendentemente organizada. Um dormitório simples, mas confortável. Uma pequena biblioteca com livros em alemão e algumas obras em inglês. Um sistema engenhoso de coleta de água da chuva. Até mesmo um pequeno jardim hidropônico improvisado, onde alguém havia cultivado vegetais em condições subterrâneas. Cada detalhe contava uma história de sobrevivência meticulosa, de alguém que não apenas se escondeu, mas que criou uma vida funcional naquele refúgio subterrâneo. A engenharia era impressionante. Sistema de ventilação que garantia ar fresco, isolamento térmico que mantinha a temperatura estável e um planejamento logístico que permitiu autossuficiência por anos. Mas a pergunta que martelava na mente de todos era simples e aterrorizante. Se Waldmann havia conseguido se esconder com tanto sucesso, por que decidiu sair? E quando exatamente isso aconteceu? A resposta estava esperando por eles na última câmara do bunker, em um diário de capa de couro que mudaria completamente sua compreensão sobre o que realmente aconteceu naqueles anos perdidos. O diário estava sobre uma pequena escrivaninha, como se tivesse sido deixado ali propositalmente para ser encontrado. A capa de couro estava surpreendentemente bem preservada. E quando Marcos o abriu com cuidado, as páginas revelaram uma caligrafia meticulosa em tinta azul desbotada. A primeira entrada era de 2 de maio de 1945. Hoje marca o início de uma nova vida, ou talvez o fim da antiga. Berlim caiu ontem, e com ela, tudo pelo qual lutei durante tantos anos. Mas não posso me entregar à desesperança. Há coisas que preciso fazer, uma forma de honrar a memória de quem perdi, de compensar o mal que testemunhei e talvez causei. Sara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas palavras não eram de um fanático fugindo da justiça. Eram de um homem atormentado, buscando redenção através de um propósito que ela mal conseguia imaginar. As páginas seguintes revelavam uma rotina meticulosamente planejada. Waldmann acordava todos os dias às 5 da manhã, fazia exercícios físicos na câmara principal, preparava uma refeição simples e dedicava horas à leitura e escrita. Mas o mais impressionante era sua organização logística. Ele havia calculado exatamente quantas calorias consumia por dia, quanto combustível precisava para o aquecimento, quanta água era necessária para sobreviver. Cada lata de conserva era catalogada, cada recurso administrado com precisão militar. Era como se estivesse comandando uma operação de sobrevivência de uma pessoa só. Mas conforme os amigos continuavam lendo, descobriram algo que mudou completamente sua percepção sobre o general. Em 15 de junho de 1945, uma entrada revelava: "Hoje ajudei uma família de refugiados húngaros que estava perdida na montanha. Deixei comida e um mapa na trilha onde os vi acampados. Não posso me mostrar, mas também não posso deixá-los morrer de fome." Marcos parou de ler e olhou para os outros. Aquilo não fazia sentido. Um general alemão fugitivo ajudando refugiados de guerra? A narrativa que conheciam sobre aquele período estava sendo completamente reescrita diante de seus olhos. As entradas continuavam revelando atos similares. Waldmann havia criado uma rede discreta de ajuda, deixando suprimentos em locais estratégicos para pessoas necessitadas. Ele conhecia os movimentos de patrulhas aliadas
e frequentemente alertava civis sobre áreas perigosas, sempre de forma anônima. Em agosto do mesmo ano, uma entrada particularmente tocante dizia: "Encontrei uma criança perdida hoje. Não podia ter mais que 8 anos. Estava chorando, chamando pela mãe. Não pude resistir. Quebrei meu próprio protocolo de segurança e a levei até a aldeia mais próxima. Vi de longe quando ela se reuniu com sua família. Valeu o risco." Sarah sentiu os olhos marejarem. A imagem que tinham de um oficial militar endurecido estava se desfazendo, revelando um homem profundamente humano, lutando com sua própria consciência. Mas as revelações mais chocantes ainda estavam por vir. Em setembro de 1945, Waldman começou a documentar contatos com antigos subordinados, não para planejar algum tipo de resistência, mas para algo completamente diferente. Ele estava organizando uma rede de apoio para soldados alemães que haviam desertado e estavam escondidos nas montanhas. Muitos dos meus homens não conseguiram se render. Não por fanatismo, mas por medo. Medo de represálias, medo do que aconteceria com suas famílias. Preciso ajudá-los a encontrar uma saída digna. As páginas revelavam um sistema complexo de comunicação através de sinais deixados em árvores específicas, pedras empilhadas de determinada forma, marcas discretas em rochas. Waldman havia se tornado uma espécie de coordenador humanitário clandestino, ajudando pessoas a se reintegrarem à sociedade civil ou a encontrarem rotas seguras para outros países. Uma entrada de dezembro de 1945 era particularmente reveladora. Consegui documentos falsos para 3 famílias hoje. Um antigo contato na Suíça ainda honra velhas dívidas de favores. Não é sobre política, é sobre humanidade. Marcos percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto virava as páginas. Aquela história estava desafiando tudo o que pensava saber sobre o período pós-guerra. Waldman não era apenas um fugitivo se escondendo. Ele havia se tornado um facilitador de reconciliação, usando seus recursos e conhecimentos para ajudar outros a reconstruírem suas vidas. Mas talvez a descoberta mais impactante tenha sido uma série de cartas nunca enviadas, encontradas em um envelope separado. Eram dirigidas à sua esposa e filha, que haviam morrido durante um bombardeio em Munique em março de 1945. Minha querida Ana, sei que você não pode me ouvir, mas preciso te contar o que estou fazendo. Cada pessoa que ajudo é uma forma de honrar sua memória. Cada vida que salvo é minha tentativa de compensar as vidas que não consegui proteger. A dor naquelas palavras era palpável. Waldman não estava apenas se escondendo da justiça militar. Estava buscando redenção, tentando encontrar um novo sentido em sua vida através de atos de bondade anônimos. Essa história está te deixando intrigado? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa investigação incrível. E deixa um comentário. Você acha que ele fez a escolha certa? Vamos descobrir juntos. As últimas entradas de 1946 mostravam uma mudança gradual no tom de Waldman. Ele estava começando a considerar como poderia expandir sua missão de reparação para além do bunker, para o mundo exterior. Talvez seja a hora de levar esta obra adiante, de me tornar uma força para o bem de forma mais abrangente, mesmo que isso signifique abrir mão da segurança deste refúgio. As páginas seguintes do diário revelavam uma transformação que nenhum dos 4 amigos estava preparado para testemunhar. A partir de janeiro de 1947, a caligrafia de Waldman começou a mudar. As letras ficaram mais suaves, menos militares, como se ele estivesse literalmente reescrevendo sua própria identidade. Hoje completei 600 dias neste refúgio. 600 dias para refletir sobre cada decisão que tomei, cada ordem que dei, cada momento em que poderia ter escolhido um caminho diferente.
Sarah notou que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o diário. Havia algo profundamente íntimo naquelas confissões, como se estivessem invadindo os pensamentos mais privados de um homem em plena transformação espiritual. A entrada de 15 de março daquele ano era particularmente tocante. Encontrei um soldado americano ferido hoje, perdido na tempestade de neve. Ele não podia ter mais que 20 anos. Por um momento hesitei. Ele representava tudo contra o que lutei. Mas então vi o rosto da minha filha nele. Carreguei-o até uma cabana abandonada. Tratei seus ferimentos e deixei sinais para que suas tropas o encontrassem. Marcos parou de ler e olhou para os outros. O impacto emocional daquela revelação era avassalador. Imaginem a coragem necessária para ajudar alguém que, tecnicamente, ainda era seu inimigo. A humanidade superando décadas de condicionamento militar. Mas as transformações de Waldman iam muito além de atos isolados de bondade. As páginas revelavam que ele havia começado a estudar filosofia e teologia. Citações de pensadores como Kant e Kierkegaard apareciam entre suas reflexões pessoais. Ele estava tentando entender não apenas o que havia feito de errado, mas como poderia viver de forma diferente. Uma entrada de junho de 1947 dizia: li hoje sobre o conceito de arrependimento genuíno. Não é apenas sentir remorso pelo passado, mas comprometer-se ativamente com um futuro diferente. Talvez seja isso que estou fazendo aqui, sem perceber. Conforme continuavam lendo, descobriram que Waldman havia estabelecido contato com organizações humanitárias internacionais. Não para se entregar, mas para contribuir anonimamente com informações que poderiam ajudar na localização de pessoas desaparecidas e na reunificação de famílias separadas pela guerra. Ele havia criado um sistema engenhoso de comunicação através de intermediários. Deixava informações codificadas em locais específicos, que eram coletadas por pessoas que nem sabiam sua verdadeira identidade. Mapas detalhados de campos de prisioneiros, listas de soldados que conhecia pessoalmente, rotas que famílias poderiam usar para encontrar parentes perdidos. Cada informação que forneço é uma pequena reparação. Não posso desfazer o passado, mas posso ajudar a curar algumas de suas feridas. A entrada mais emocionante foi encontrada em setembro de 1947. Waldman havia ajudado uma mulher idosa a encontrar seu filho, um soldado alemão que estava escondido em uma fazenda na Áustria. A reunião aconteceu em uma igreja pequena e Waldman observou de longe, escondido entre as árvores. Vi o momento em que ela abraçou seu filho. Chorei, como não chorava desde a morte de Ana e nossa filha. Naquele abraço, vi a possibilidade de redenção. Não para mim, talvez, mas para o mundo que ajudamos a quebrar. Mas talvez a descoberta mais surpreendente tenha sido uma série de cartas trocadas com um padre local, o padre Heinrich, que aparentemente conhecia sua verdadeira identidade. As cartas revelavam longas discussões teológicas sobre perdão, justiça e a possibilidade de redenção mesmo para aqueles que cometeram atos terríveis. Padre Heinrich me disse algo hoje que não consigo tirar da cabeça. Deus não nos julga apenas pelo que fizemos, mas pelo que escolhemos fazer depois que reconhecemos nossos erros. Será que ainda há esperança para alguém como eu? As páginas mostravam um homem lutando com questões existenciais profundas. Waldman estava tentando reconciliar sua formação militar, suas ações durante a guerra e seu desejo genuíno de fazer algo positivo com o resto de sua vida. Em dezembro de 1947, uma entrada revelava seus planos para o futuro. Decidi que não posso mais viver escondido. Minha missão de reparação exige que eu leve esta obra para além destas paredes. A verdadeira coragem está em enfrentar as consequências de nossas ações através do serviço. É tempo de me tornar Johann Berger, para continuar a fazer o bem de forma anônima. Mas antes, uma última tarefa.
Sarah sentiu o coração acelerar. Que tarefa seria essa? O que Waldman considerava tão importante antes de iniciar sua nova vida? A resposta veio nas páginas seguintes. Ele havia descoberto a localização de um depósito secreto de ouro e obras de arte roubadas durante a guerra, não para seu próprio benefício, mas para devolver tudo às famílias e instituições de origem. Este será meu último ato como general Waldman. Depois disso, quero ser apenas Johann Berger, um homem comum que tenta fazer o bem, dedicando-me à minha verdadeira missão. As últimas entradas do diário eram de março de 1948. Waldman havia conseguido contatar autoridades suíças e organizado a devolução de uma quantidade significativa de bens roubados. Para completar a operação, ele precisaria sair de seu refúgio. Amanhã deixo este lugar, que foi minha prisão e minha salvação. Não sei se voltarei, mas sei que preciso tentar. Se estas forem minhas últimas palavras, quero que fique registrado. Aprendi que a verdadeira honra não está em nunca cair, mas em sempre se levantar e em dedicar-se a construir um mundo melhor. E então, abruptamente, o diário terminava. Não havia mais entradas, não havia explicação sobre o que aconteceu depois. Apenas o silêncio de páginas em branco que guardavam o mistério do destino final de um homem que havia passado 3 anos se transformando de general de guerra em algo completamente diferente. Marcos fechou o diário lentamente, sentindo o peso daquelas revelações. Mas ainda havia uma pergunta que martelava em sua mente. Se Waldman havia deixado o bunker em 1948, o que realmente aconteceu com ele? A resposta estava esperando na última câmara do bunker, em uma descoberta que mudaria tudo mais uma vez. A última câmara do bunker estava escondida atrás de uma estante de livros que funcionava como porta secreta. Marcos só a descobriu porque notou marcas de dobradiças disfarçadas na parede. Quando conseguiram mover a estante, encontraram um espaço menor, mais íntimo, que claramente servia como escritório pessoal de Waldman. O que viram ali os deixou completamente sem palavras. Na parede, mapas detalhados da Suíça com rotas marcadas em vermelho. Sobre a mesa, documentos de identidade em branco e uma máquina de escrever antiga. Mas o que realmente chamou a atenção foi uma caixa de madeira no centro da mesa, com uma carta anexada do lado externo. A carta estava endereçada para quem encontrar este lugar. Sarah abriu o envelope com mãos trêmulas. A caligrafia era a mesma do diário, mas o tom era diferente, mais sereno, mais resolvido. Se você está lendo isto, significa que minha história finalmente chegou ao fim. Meu nome verdadeiro é Ernst Waldman. E durante 3 anos vivi neste refúgio, tentando encontrar uma forma de reparar os erros do meu passado. A carta continuava explicando que Waldman havia deixado o bunker em abril de 1948, carregando documentos de identidade falsa sob o nome de Johann Berger. Sua intenção, desde que concebera sua missão de reparação, não era enfrentar as autoridades, mas sim levar adiante seu trabalho anônimo de cura e ajuda, acreditando que faria mais bem dessa forma. Consegui devolver 17 obras de arte roubadas aos seus proprietários legítimos. Ajudei 43 famílias a se reunificarem. Forneci informações que levaram ao resgate de 28 prisioneiros de guerra que ainda estavam desaparecidos. Não faço isso buscando perdão legal, mas porque é o que precisa ser feito para me redimir. Marcos sentiu um nó na garganta. Aquele homem havia passado anos de sua vida tentando desfazer, uma pessoa de cada vez, os danos causados pela guerra. Dentro da caixa de madeira, encontraram algo ainda mais surpreendente. Registros meticulosos de todas as pessoas que Waldman havia ajudado. Nomes, datas, localização onde foram encontradas, como foram auxiliadas. Era como um arquivo pessoal de redenção. Mas havia mais.
No fundo da caixa, uma segunda carta, esta datada de dezembro de 1952. Escrevo esta carta final de um pequeno vilarejo suíço chamado Grindelwald. Vivo aqui há 4 anos sob a identidade de Johann Berger, trabalhando como carpinteiro e ajudando na igreja local. As pessoas me conhecem como um homem quieto que perdeu a família na guerra. Não é mentira. Sarah sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. A transformação de Waldman era completa. De general de guerra para carpinteiro de aldeia, de comandante militar para ajudante de igreja. A carta revelava detalhes tocantes sobre sua nova vida. Ele havia se tornado uma figura respeitada na comunidade, conhecido por sua generosidade discreta e disposição para ajudar qualquer pessoa necessitada. Ensinava carpintaria para jovens órfãos, consertava casas de viúvas sem cobrar nada e dedicava suas noites a traduzir cartas para refugiados que não falavam alemão. Descobri que a verdadeira honra não está em comandar soldados, mas em servir pessoas comuns. Cada tábua que corto, cada telhado que reparo, cada criança que ensino é minha forma de construir um mundo melhor sobre as ruínas do que ajudei a destruir. Mas a revelação mais impactante estava nas últimas linhas da carta. Decidi nunca me entregar às autoridades, não por covardia, mas porque percebi que posso fazer mais bem como Johann Berger do que jamais poderia fazer como Ernst Waldman. Minha punição não será a prisão, mas carregar para sempre a memória do que fui e a responsabilidade de ser melhor a cada dia, em cada ato de serviço. Marcos encontrou uma terceira carta, esta escrita em uma caligrafia diferente, mais trêmula. Era de 1978. Meu nome é Father Klaus Weber, pároco da igreja de Grindelwald. Escrevo esta carta porque Johann Berger, que conheci por 26 anos, me pediu para contar sua verdadeira história após sua morte. O padre revelava que Waldman havia confessado sua verdadeira identidade apenas nos últimos dias de vida, quando estava morrendo de câncer. Durante todos aqueles anos, ele havia sido um membro exemplar da comunidade, dedicando sua vida inteira a atos de bondade e serviço. Johann me disse que queria que sua história fosse conhecida não para glorificar seu passado, mas para mostrar que mesmo as pessoas que cometeram os piores erros podem escolher um caminho diferente. Ele morreu em paz, cercado por pessoas que o amavam, sem saber que havia sido um general de guerra. A carta do padre incluía testemunhos de moradores locais. Uma viúva que ele havia ajudado a reconstruir sua casa. Um jovem órfão que ele ensinou a trabalhar com madeira e que se tornou um carpinteiro respeitado. Uma família de refugiados que ele acolheu durante uma tempestade de neve e que acabou se estabelecendo na aldeia. Todos nós sabíamos que Johann carregava uma tristeza profunda, mas nunca imaginamos de onde vinha. Ele transformou essa dor em compaixão, e sua compaixão transformou nossa comunidade. Sarah encontrou uma última surpresa no fundo da caixa. Fotografias. Imagens de Waldman em sua nova vida, sorrindo discretamente enquanto ensinava crianças, trabalhando em sua oficina, participando de celebrações da aldeia. Era difícil conciliar aquele homem gentil e sereno com a imagem do general militar que haviam encontrado nos documentos. A transformação era completa e genuína. E aí, o que você achou dessa história incrível? Deixa seu comentário sobre o que pensa dessa transformação. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto e compartilha com os amigos que gostam de mistérios históricos. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como essa. Marcos fechou a caixa lentamente, sentindo o peso emocional de tudo o que haviam descoberto. Aquela não era apenas a história de um homem fugindo da justiça. Era a história de uma redenção genuína, de alguém que escolheu dedicar o resto da vida a reparar os danos que havia causado, da forma que acreditava ser a mais eficaz.
Waldman havia encontrado algo que muitos veteranos de guerra nunca conseguem: paz interior através do serviço aos outros. Ele transformou sua culpa em motivação, sua vergonha em humildade, seu conhecimento militar em habilidades para ajudar civis. Quando os 4 amigos finalmente saíram do bunker, o sol estava se pondo sobre os Alpes. As montanhas que uma vez esconderam um general fugitivo agora guardavam a história de um homem que provou que nunca é tarde demais para escolher ser melhor. A história de Ernst Waldman nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, sempre existe a possibilidade de redenção. Que a verdadeira coragem não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. E que às vezes as transformações mais profundas acontecem longe dos holofotes, no silêncio de uma vida dedicada ao serviço aos outros. Talvez essa seja a lição mais importante que podemos tirar dessa descoberta extraordinária. Que todos nós temos a capacidade de reescrever nossa história, não apagando o passado, mas construindo um futuro melhor sobre suas lições.